Olá, meu querido, minha querida, uma alegria poder compartilhar da palavra do Senhor hoje. Meu nome é Diane, faço parte da Igreja Evangélica Irmãos Menonitas do Campo Limpo, em São Paulo, e gostaria de ler com você Eclesiastes capítulo 3. Nunca se falou tanto em tempos, né? Quando esse tempo passar, quando esse tempo terminar, nós viveremos um novo tempo. E Eclesiastes capítulo 3 fala um pouquinho a respeito do tempo. Então vamos ler juntos? Eclesiastes capítulo 3, eu estou lendo na versão da NVI. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva e porque ela passa por milhares de anos e ela continua sendo relevante para nós ainda hoje. Obrigado porque a tua palavra, ela não muda, a tua palavra é perfeita e nós te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado porque a tua palavra traz princípios para nós ainda hoje. No meio do caos que vivemos, a tua palavra vem encher o nosso coração de alegria e esperança num Deus que está vivo e que cuida daqueles que são seus. Muito obrigada, nós te agradecemos por isso e abrimos o nosso coração para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor nos mostra, desde Gênesis, que o Criador ele vem colocando ordem no caos. E no meio dessa organização que ele faz, colocando a ordem no caos, ele também estabelece o tempo. E ele coloca para nós, nesse texto de Eclesiastes 3, que há tempo para tudo. E isso, de certa forma, mostra para nós uma organização por parte do Criador. Há tempo para tudo. Na juventude tem coisas que nós fazemos que na fase adulta nós não faremos mais. Há coisas de infância que nós fazemos que quando nós estivermos mais maduros não farão mais parte do nosso comportamento. Diante disso, o Criador ele está mostrando que há tempo para tudo. No capítulo 2, ele termina falando que todas as coisas que nós temos e somos, elas vêm de Deus e elas vão voltar para ele também. Então depois o Criador ele vem mostrando através desse texto de Salomão que há tempo para todas as coisas, e eu fiquei refletindo a respeito disso porque recentemente eu estava mexendo com as minhas plantas, que vocês sabem que eu gosto muito, e quando a gente vai mexer com as plantas, quando a gente vai replantá-las, algumas plantas por vezes são atacadas por fungos, às vezes elas têm um crescimento descontrolado, seja por excesso de alguma vitamina, seja por uma posição errada que ela está, se ela está longe do sol, alguma coisa assim. E então ela cresce demais, cresce muito esticada. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar essa planta para poder replantá-la. Quando nós fazemos isso e nós cortamos o caule da planta, na hora de replantá-la, nós precisamos primeiro esperar um tempo. A gente passa um produto na raiz dessa planta, ali onde foi feita a poda, passa um produto para cauterizar e aí depois a gente faz o plantio. Por que é feito isso? Para que haja uma cicatrização, para que essa planta possa ser replantada com mais tranquilidade. Mas, Diane, se a gente replantar ela sem fazer isso, ela vai viver? Pode ser que sim, pode ser que ela viva
muito bem, mas pode ser que entre algum fungo, pode ser que nesse processo ela perca alguma coisa importante para o desenvolvimento dela e ela acabe morrendo. E quando eu estava fazendo esse processo com muitas das minhas plantas aqui, eu fiquei pensando que realmente é tempo para tudo. Quando a gente poda a planta e coloca ela ali para passar por esse processo de cauterização, cicatrização, a gente chama a caixa da cura. Eu tenho uma caixa onde está escrito cura e ela fica ali sendo curada para depois poder ser replantada. Refletindo a respeito disso, desse processo que a planta faz. Se eu quiser que essa planta fique bonita e tenha um bom enraizamento, eu preciso respeitar essa planta, eu preciso respeitar o processo, eu preciso respeitar o tempo, a ordem que foi estabelecida para ela. Assim também é na nossa vida, conforme diz a palavra do Senhor, tudo veio de Deus e vai voltar para Ele. Todas as coisas foram estabelecidas pelo próprio Deus. E nós precisamos respeitar que há tempo para tudo. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de procurar e há tempo de desistir. Mas como que eu vou discernir entre qual tempo que eu estou vivendo? Aí eu preciso estar enraizada no solo fértil, eu preciso estar enraizada no lugar certo para que eu possa, então, receber a sabedoria do Criador. Quanto mais próximo eu estiver de Deus, mais eu vou ter o discernimento correto quanto ao tempo em que eu estou vivendo. E pensando ainda a respeito de tempo, eu estava me lembrando de um texto do Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, que diz: No entanto, está chegando o tempo, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Todas as coisas na nossa vida convergem para que nós adoremos a Deus, para que a nossa vida seja uma expressão de adoração ao Criador, aquele que tudo fez, aquele que tudo sustenta, aquele que tudo provê. Deus é o centro de todas as coisas e não nós. O tempo todo vai convergir na glória de Deus. Então, nós precisamos viver a vida discernindo o tempo, para que nós possamos ser frutíferos de tal forma que a glória do Criador seja vista em nossas vidas. Todos nós, juntos, podemos uns cuidar dos outros, nos ajudando, nos apoiando, seja presencialmente, seja em espírito e em verdade. Esse texto é muito relevante. Se nós estivermos presos a um lugar, nós não vamos conseguir desenvolver a nossa vida, não vamos conseguir ser frutíferos. Se nós estivermos presos a pessoas, a circunstâncias do passado ou do futuro, nós não vamos conseguir nos desenvolver. Nós precisamos nos lembrar que há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. Não adianta a gente querer viver o futuro antes dele chegar e não adianta a gente ficar vivendo do passado. Precisamos viver o tempo presente, ser curados para que nós possamos ser frutíferos, para que nós tenhamos raízes profundas, para que as nossas flores e os nossos frutos sejam vistos em todos os lugares. Então, abra o seu coração. Se você quer aprofundar mais a respeito desse assunto, procure seu pastor, procure a liderança da sua igreja, procure alguém de confiança com quem você possa se abrir e conversar. Se você está com dúvida quanto ao tempo da sua vida, se é momento de guerra ou se é momento de paz, então procure ajuda. Não fique sozinho, né? Nós vivemos aí agora recentemente o Setembro Amarelo, que fala muito sobre os traumas emocionais, as doenças emocionais. E a gente não precisa passar por nada sozinho. Nós podemos procurar apoio, nós estamos aqui para isso mesmo. O meu desejo, a minha oração com essa pequena reflexão é que nós nos lembremos que há tempo para tudo, que nossa vida é para a adoração do Criador,
adorar o Pai em espírito e em verdade, e dessa forma nós não estamos presos a um lugar e nem a pessoas, nós estamos ligados diretamente àquele que nos criou, àquele que nos ama, àquele que deu a vida por nós. Então, que Deus abençoe você e que nesse processo de crescimento, lembrando que há tempo para tudo, você possa encontrar o seu papel, florescer e dar lindos frutos para a glória de Deus Pai. Amém? Um grande abraço a todos e até breve.